Gênesis capítulo 26. Faremos a leitura dos primeiros versículos. A palavra do Senhor diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 3: Peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente eu darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Todos digam amém. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, Senhor, fala conosco. Venha, Senhor, nos ensinar, instruir. Venha nos dar uma palavra bem clara, bem objetiva, Senhor. Que os nossos corações estejam prontos para receber esta boa semente. Que o Teu Espírito Santo tenha total, plena liberdade para falar conosco. Abençoe aqueles que assistem, aqueles que ouvem agora este culto ao vivo. Que onde estiver alguém, Senhor, ouvindo esta palavra, que esta pessoa receba de Ti a Tua bênção e a Tua paz. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez? O Senhor te abençoe. Vamos lá? A palavra que nós vamos comentar nesta noite, ela é uma série. Semana passada falamos sobre Abraão, filho de Abraão, filho da promessa. Foi justamente este Isaque. Isaque, que é o personagem que nós estamos aqui lendo, ele, dentro da Bíblia, o nome dele é muito menos citado do que Abraão. Se nós formos olhar para o tamanho da história de Abraão dentro da Bíblia, ela é uma história muito grande. A história de Isaque é uma história curta, bem curta. Mas falar de Isaque é, sem dúvida, falar do ápice da promessa de Deus na vida de Abraão. Então, lembrar de Isaque é justamente lembrar que ele nasceu por ser fruto da oração, ser fruto da promessa de Deus para a vida do seu pai. O Isaque, ele torna-se importante dentro da tradição bíblica justamente pelo fato que o seu pai Abraão, juntamente com a sua mãe Sara, eles esperaram muitos anos. Não foram meses, foram anos. Eles aguardaram o cumprimento da promessa de Deus para eles. Abraão, quando teve o seu filho Isaque, ele já era de uma idade muito avançada. Sara, quando teve Isaque, Sara já era uma mulher muito avançada na idade. Além de tudo, ela era uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar filhos. Então, para Isaque nascer, foi realmente necessário que o milagre acontecesse. Foi justamente necessário que a mão de Deus tocasse no casal, tocasse em Abraão, tocasse em Sara, para que eles pudessem ter este filho. Então Isaque, quando ele nasce e ele ouve os seus pais contando. Ele ouve os seus pais contando como é que foi. Ele ouve as histórias dos seus pais, da mesma forma que nós também já ouvimos as histórias dos nossos pais.
Da mesma forma que o meu pai já contou a história dele para mim muitas vezes, minha mãe já contou a história dela para mim muitas vezes, quando eu ainda não era nascido, quando eu era bem pequenininho, quando eu era um bebê. Ou seja, Isaac ele cresce sendo alimentado por essas histórias. Ele cresce ouvindo o seu pai dizendo: filho, você é um milagre, filho. Você é um milagre, você é um presente de Deus para as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Ele cresce ouvindo sua mãe dizendo: filho, olha, eu esperei você nascer muitos anos, eu tive a paciência de esperar, eu aguardei você nascer, e quando você nasceu, e ela conta para ele. Então Isaac ele vai crescendo, e as suas experiências com Deus, na verdade não eram suas experiências, mas eram as experiências que os seus pais tinham tido com Deus. Então ele era filho de Abraão. Então, o que Isaac contava? Ele contava a história do pai, ele contava a história da mãe dele. Quando alguém perguntava acerca de Deus, ele falava: Deus é grande, porque minha mãe era estéril, eu nasci. Meu pai já era muito velho, eu nasci. Percebe que ele não tinha testemunho. Percebe que ele não tinha experiência com Deus. Quem tinha experiência com Deus era o pai, era a mãe. Mas o tempo do pai, o tempo da mãe, esse tempo passou. Os pais de Isaac, eles morreram. Os pais de Isaac, quando aconteceu aqui, Gênesis 26, eles já não eram mais vivos. Aqui não tinha mais o pai do seu lado, não tinha mais a sua mãe ao seu lado. Agora, ele era casado, agora ele tinha a sua esposa, e agora ele era o ator principal, o protagonista da história. Não era mais o coadjuvante, agora era a vez dele. E quando ele chega nesse texto do capítulo 26, aqui nesse texto, ele já era casado, já tinha os seus filhos, mas não tinha mais os seus pais junto. E ele passa por um problema muito grande. Qual foi o problema que ele passou? Gênesis 26, versículo 1. Teve uma grande fome naquela terra. O lugar onde Isaac morava, o lugar onde ele habitava com a sua família, o lugar onde ele tinha construído a sua vida, esse lugar agora, diz o capítulo 26, que começa a passar por um grande período de seca, um grande período de fome. E quando esses povos antigos, eles residiam em um determinado lugar, e por algum motivo acontecia uma tragédia, por algum motivo faltava água, por algum motivo faltava comida, sabe o que eles faziam? Eles pegavam as suas coisas e eles mudavam para outros lugares, eles migravam para outros lugares. Então era normal, no período da dificuldade, eles pegarem as coisas e eles irem embora. Vamos imaginar o dia de hoje, aquela tragédia no Rio de Janeiro que a gente tem acompanhado. O que as pessoas fariam se fosse naquela época? Pegariam as coisas e eles iam embora, vamos para outro lugar, vamos para um outro estado. E foi justamente esse pensamento que Isaac teve. Em nenhum momento passou na cabeça dele em orar, em nenhum momento passou na cabeça dele de tentar fazer uma outra coisa, em nenhum momento passou na cabeça dele que ele poderia ter um outro plano, nenhum momento. Quando ele se depara com a dificuldade, o primeiro pensamento que passou na cabeça dele foi um pensamento que passaria na cabeça de qualquer pessoa: vamos embora, vamos pegar as nossas coisas, vamos embora daqui. Eu soube que lá no Egito tem comida, vamos lá para o Egito, vamos descer para o Egito, a gente mora no Egito e a gente recomeça a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Era a solução mais fácil? Sim. Era a solução mais simples? Sim.
solução mais perto dele? Sim, era fácil fazer isso. Voltar para o Egito, ou melhor, descer para o Egito, era fácil. Eles iam recomeçar num outro lugar. É bom você chegar para uma pessoa que está passando por uma dificuldade no casamento, e você falar assim para ela: desiste do teu casamento. Desiste. Mais fácil desistir. Casa com outra pessoa. É mais fácil aconselhar isso. Quem concorda, diga amém. Mais fácil. Está passando por uma dificuldade profissional? Muda de emprego. Vai procurar um outro emprego. É mais fácil realmente. Parece que as coisas, elas são resolvidas muito mais facilmente quando a gente resolve desistir, quando a gente resolve abrir mão, quando a gente não precisa quebrar a cabeça para solucionar um problema. É assim. É assim que é mais fácil de resolver questões da vida. Está com um problema numa determinada área da tua vida? Arranca, corta, tira, muda de vez. Então Isaac pensou: quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Vamos embora. E quando ele pensa em ir embora, ele conversa com a tua esposa, e sabe o que ela falou? Vamos embora. É mais fácil. Até esse momento, Isaac não tinha uma experiência com Deus. Até esse momento, Isaac não tinha tido a experiência dele com o Senhor. Até aqui era ele vivendo as experiências do seu pai. E foi aí que diz o texto, queridos, no versículo de número 2. Pega a sua Bíblia. Olha o que diz o versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças para o Egito, habita na terra que eu te disser. Quem entendeu, diga amém. Então Deus aparece para Isaac pela primeira vez. Deus olha para ele, Deus fala com ele. Pela primeira vez, Deus ministra no coração dele uma palavra: Isaac, você não vai desistir não. Você não vai sair de onde você está. Você vai ficar exatamente onde você está. Você vai permanecer onde você está. E aí onde você está, eu vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar a tua família, eu vou abençoar o teu casamento, eu vou abençoar as portas da tua vida, eu vou te prosperar, eu vou te honrar em tudo aquilo que você disser. Realmente ir embora é mais fácil, mas você não vai embora, você vai ficar, e onde você estiver plantado aí, onde você colocar os teus pés, eu vou abençoar. Amém? E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: aonde Ele tem nos colocado é onde Ele irá nos abençoar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Vai ficar no lugar assim, moço? Ficar no lugar seco? Ficar no lugar que não tem o que plantar? Ficar num lugar assim é difícil. Daí o que vai entrar aqui em questão é que para Isaac viver a promessa de Deus, primeira coisa, ele teve que desenvolver dentro dele a perseverança para lutar por aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Essa é a primeira lição da noite. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que Deus colocou nas nossas vidas, nas nossas mãos. Quem entendeu, diga amém. Mas se eu for desistir na primeira tentativa, se você desistir na primeira tentativa, você não vive a promessa. Mas se você abandonar o barco na primeira tempestade, você não vai viver a promessa. Mas se você olhar para trás na primeira dificuldade, você não vai viver a promessa. Se eu fosse desistir na primeira decepção, nós não estaríamos completando 16 anos esse mês. Se eu fosse desistir no primeiro obstáculo, nós não estaríamos completando 16 anos como nós estamos completando esse mês. Ou seja, se a gente desiste, se a gente abre mão, se a gente abandona o barco na hora da luta, nós não somos perseverantes, ao contrário, nós somos fracos. E o que Deus quer nos dar nessa noite é a perseverança necessária, é elevar o nosso nível de perseverança, para que nós possamos viver as promessas dele na nossa vida, em nome de Jesus. Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso? Glória a Deus. Daí o texto fala que Deus falou com ele.
falou com ele, não foi com a esposa, não foi com os filhos, foi com ele. E ele agora tinha que chegar para sua esposa e falar para ela: ó, mudamos de plano. Deus falou comigo que nós vamos ficar aqui, e aqui nós seremos honrados por Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. E para você passar isso para alguém, para você passar essa fé, essa convicção para alguém, você tem que estar muito convicto que aquilo que você ouviu não foi a tua emoção, mas foi verdadeiramente a voz de Deus. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Amém. E eu por várias vezes, eu já tive que chegar para minha esposa e falar para ela: eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Eu por várias vezes já tive que chegar para os obreiros e falar para eles: olha, eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Já tive que chegar para a missionária, que é a minha mãe, que é a minha pastora, e falar para ela: eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. E isso se chama convicção. Eu imagino ele olhando para a sua esposa e dizendo: foi Deus que falou comigo. E ela olhava para ele, olhava para a terra e dizia assim: mas você vai plantar aqui? A terra está rachada, não tem nada, não tem água. Como que nós vamos plantar aqui? E Isaac sabia que essa era a direção de Deus, e toda a direção que Deus nos dá, Ele se responsabiliza, Ele nos honra e Ele vai à nossa frente, amém? Por isso, em nome de Jesus, se Deus falou com você, continue, vai na fé e Ele te honrará, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Aleluias, glórias a Deus, amém. E o que ele fazia? Isaac, ele lembrava das coisas que seu pai dizia. Isaac, então, ele começa a lembrar de tudo que o seu pai tinha contado para ele, e todas as experiências que ele teve, que ele ouviu do seu pai. Ele dizia: eu sei que o Deus do meu pai, Ele é o meu Deus, e Ele também vai me honrar, porque até aqui Deus tem me sustentado. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. E é esse Deus que tem te sustentado até aqui, que continuará te honrando, te abençoando, te sustentando e cumprindo as promessas dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você quiser aplaudir o Senhor e adorar a Deus por essa palavra. Amém, queridos? Vamos concluir a mensagem. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Deus falou muito comigo a respeito de desistência, desistir. E eu várias vezes, em muitas coisas relacionadas tanto em questões da obra de Deus e também na minha vida particular, eu já pensei em desistir diversas vezes. E Deus me fez entender através dessa palavra, e na verdade Deus me fez lembrar de algumas situações onde, no momento em que eu pensei em desistir, Deus foi muito fiel, e Ele mesmo falou comigo. Fala para quem está ao seu lado assim: olha, Deus vai falar com você. Deus fala, pastor, Deus fala, sabia? Deus fala através de sonhos, sim ou não? Sim. Já teve um sonho que você falou: isso aqui foi de Deus para a minha vida? Deus fala através de sonhos. Deus fala através da pregação. Às vezes você vem na igreja e parece que quem está pregando, parece que tem um raio-x, parece que tem um dossiê da tua vida, e parece que fala toda a tua vida. Então Deus fala através da palavra, através de um cântico, através de um sonho, através de uma profecia. Deus sempre fala conosco. Em vários momentos em que eu pensei em desistir, em vários momentos que eu cheguei ao ponto de falar: estou no meu limite, agora eu vou desistir, o próprio Deus falou comigo, o próprio Deus ministrou no meu coração.